Amigos queridos, doce enlevo nos envolve nesta hora, nesta manhã luminosa em nossas vidas. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música e que aqueles sentimentos ternos e felizes possam vibrar em nós nesta hora, para que juntos, no diapasão do Evangelho de Jesus, possamos estar. Quanta alegria, Senhor, de estarmos reunidos em Seu nome, de nos felicitarmos pelas infinitas bênçãos que recebemos, pela seara de trabalho convidativa ao bem constante, oportunidade que recebemos todos os dias. Quanto somos felizes, Senhor, e agradecidos pelos desafios que nos preparam para tarefas maiores. Auxilia-nos, Senhor, socorre a nossa indigência espiritual e que os tarefeiros do Seu amor na terra, esses espíritos benevolentes e misericordiosos, encontrem em todos nós as sintonias favoráveis para a sua livre manifestação. E é neste ambiente sereno e amigo que, em Seu nome, Senhor Jesus, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e Obtereis. E nós estamos já há alguns dias na ação da prece, que é o item 9, que diz assim: a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunhão mental com outro ser ao qual se dirige. Então, primeiro, o princípio da prece é estabelecer a sintonia. E a sintonia com os espíritos superiores está relacionado com os nossos sentimentos construídos. Então, são estes sentimentos vivos em nós que, expandidos um pouco mais, podem mudar o padrão da nossa sintonia e alcançar as faixas sublimes onde os espíritos, em nome de Jesus, trabalham em favor da humanidade. É sempre interessante lembrar que nas colônias espirituais, aos moldes do nosso lar, quando André Luiz mostra nos Mensageiros, que existem departamentos só para acolher as preces. Esse é o motivo pelo qual, quando Jesus pergunta a Simão Pedro se todas as preces são ouvidas por Deus, e Jesus disse que sim. E aí então Simão Pedro disse: mas as minhas preces não estão sendo atendidas. Ao que Jesus pergunta a Simão Pedro: o que pedis? Eu pedi que aplainasse o meu caminho, para que não tivesse obstáculos nem curvas, e que também me fosse proporcionado bens materiais. É uma ingenuidade nossa, né? Porque, como a gente havia dito, quando Simão fala isso, ele fala ainda sobre a forte personalidade do homem pescador. Ele ainda não estava convertido no missionário de Jesus. E, portanto, a visão de mundo mudou radicalmente em Simão Pedro e em todos os apóstolos quando convertidos. Então, o mundo que eles percebiam era o mundo visível, o mundo tangível da matéria. Agora, é claro que, à medida que convivem com Jesus, esses parâmetros mudaram totalmente. Então, a gente queria hoje falar sobre o que devemos pedir, o que pedimos, né? Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos, mas as preces todas são dirigidas a Deus e são cumpridas à medida em que os tarefeiros
de Jesus na Terra avaliam da nossa necessidade, do nosso merecimento, e eles sim agem conforme a vontade de Deus em nossas vidas, que é única. Deus não tem uma vontade para uma pessoa, outra vontade para outra pessoa. A vontade de Deus é a observância, a experiência de leis divinas. Essa é a vontade de Deus. Então, se os nossos pedidos forem coincidentes com a minha necessidade evolutiva, com aquilo que eu preciso, é a vontade de Deus. Então, vamos ver aqui. Estou procurando o livro, viu, amigos? A lição do caminho, verdade e vida, como pedes. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Nos prometeu Jesus a resposta do céu ao que pedissem no seu nome. Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum, ou porque acontecimentos inusitados nos pegaram de surpresa. E isso pode realmente causar desalento, né? Expectativa, insegurança, o que é natural na nossa condição. Entretanto, repetimos o Mestre Divino, que ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. O que nós pedimos precisa ser em nome de Jesus, para que se cumpra a vontade de Deus, porque isso se chama justiça, amor e caridade. Essa é a dinâmica da ação da prece. Pedir em nome de Jesus, os Espíritos recolhem as nossas preces, avaliam das nossas necessidades e suprem as nossas necessidades de acordo com a vontade de Deus soberana e justa para todos nós. Então, com isso, se isso for uma confiança inabalável, nós nunca nos sentiremos sós. Nunca nos sentiremos desprovidos da misericórdia de Deus e nem da providência divina que se encarrega de chegar até nós todos os proventos materiais e espirituais de que nós somos necessitados. Então, isso dá uma segurança, que a nossa fé se estrutura nessa segurança de que os Espíritos, sabendo as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, aqueles que nos amam e que se dignaram a ombrear conosco uma encarnação, eles conhecem a nossa dor, conhecem a nossa necessidade. Mas a prece é um exercício necessário de sabermos pedir. Porque essa é a clássica pergunta do Livro dos Espíritos, né? E que Emmanuel responde em várias lições sobre a questão do pedir. Porque nós precisamos pedir, primeiro, por um gesto de humildade, de reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas necessidades. É uma forma de nos curvarmos como espíritos perante a grandeza do amor de Deus por nós. É uma forma de confessar aquilo que trazemos de muito difícil em nós. O pedir revela uma confissão. E por isso a estrutura da lei de adoração nos orienta que primeiro alteamos os nossos pensamentos a esferas sublimes, em nome de Jesus. Façamos a confissão humilde da nossa pequenez, em nome de Jesus, e agradecer a tudo que a vida tem nos oferecido, que nos prepara para tarefas maiores e nos faz espíritos mais experientes. Essa é a estrutura. Agora,
Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. A consulta à consciência é a resultante de uma prece bem sentida, de uma prece onde a gente alcança naquele dia sintonias bem elevadas, porque como que nós vamos conseguir sintonias elevadas que não seja pela expressão da nossa consciência onde as virtudes estão estabelecidas? Porque para nós elevarmos um padrão de sintonia, nós temos que expandir o que trouxemos de melhor. E o que trouxemos de melhor já está registrado a nível consciencial como virtudes e valores. Então, o que faz a prece conseguir sintonias altas? A expressão das mínimas e parcas virtudes e mínimos e parcos valores que já possuímos. Essa é a nossa reserva moral. Esse é o nosso grande patrimônio que na hora da prece se expande. Por isso mesmo, a alma crente, o espírito crédulo, convicto da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo do que vou pedir. Um dia virá, amigos queridos, que nós estaremos tão plenamente resignados com a vontade de Deus em nossas vidas, tão conscientes de que sem a ação de resolução das nossas dificuldades, aquilo não se resolverá no nosso íntimo, que os nossos pedidos serão sempre por outros e nunca por nós mesmos. Chega esse dia que nós vamos nos surpreender que 99% das nossas preces estamos pedindo em favor de alguém. Porque sentimos plenos, né? Mesmo com dores, sofrimentos, sentimos que aquilo é um bem na nossa vida, porque a resignação verdadeira já nos acometeu. Já é uma construção. Então, se eu tenho a resignação, tudo que nós pedirmos será para o bem coletivo, ou da família, ou, enfim, da humanidade. Então, o conteúdo das rogativas. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhes a vontade sábia e amorosa, entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Vamos refletir. Nós sempre somos convidados a sentir em nossos corações como é mesmo a ação da prece em nós. E orar, aprender a orar, é uma conquista espiritual muito expressiva, muito expressiva. Porque no momento da prece, aquela prece que realmente nos move da onde nos encontramos para a intimidade de nós mesmos, porque a prece, irmãos, tem esse efeito, essa ação
deslocar-nos do ambiente que nós nos encontramos. E que ambiente é esse? O ambiente da materialidade necessária à nossa manifestação como encarnados. Nós estamos mergulhados num ambiente material. E muito do que nós pensamos é muito materializado. Faz parte de uma rotina, faz parte de um movimento que está muito relacionado à densidade da matéria. E a prece é esse movimento da alma alicerçado no sentimento que nos retira do ambiente materializado que nós nos encontramos e nos desloca para a intimidade de nós mesmos, onde ali estabelecemos uma conexão com Deus nosso Pai. Porque é evidente que nós temos um perispírito que é matéria, mas nós somos espíritos. E quase sempre nós estamos desconectados de nós mesmos. E a prece é esse movimento da alma em que nós adentramos numa região, num ambiente íntimo, onde o Pai e o Filho se encontram. E, obviamente, para que nós possamos adentrar a esse ambiente, nós temos que vibrar na nossa intimidade aquela frase que Jesus nos ensinou quando fez o Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade. A prece começa aí. Nós realmente nos entregando a mais sublime vontade de Deus nosso Pai. Porque aquilo que nós chamamos de desafio, aquilo que nós chamamos de dores, são situações, como nós falamos ontem, são situações que nos mostram as nossas reais necessidades, o caminho de transformação que nós precisamos percorrer. Então, quando uma dificuldade surge em nossas vidas, em especial de ordem familiar, que são as mais desafiadoras, a situação em si, ela pouco significa para nós, a situação em si. Mas o significado real é a percepção do quanto nós ainda não fizemos conosco aquilo que já poderia ter sido realizado. É por isso que a gente precisa se recolher na prece e mergulhar no pensamento de Deus, nas vibrações divinas, para que nós tomemos forças íntimas e retornemos àquele ambiente que nos traz o desafio, com o desejo mais íntimo, desta vez, de aproveitamento total para a transformação necessária. Então, a prece, o efeito da prece
é um estado de lucidez que nós entramos quando mergulhamos na atmosfera divina que está em nós. E ali nós temos uma percepção maior das nossas reais necessidades. E voltamos então para o ambiente externo, onde a dificuldade está instalada, com os recursos, com as habilidades espirituais. Porque tudo aquilo que nós chamamos de desafio, de dores, de dificuldades, elas só podem ser vencidas de verdade e de maneira definitiva a partir das nossas habilidades espirituais. E que muitas vezes essas habilidades, elas já existem, mas elas estão sufocadas. Elas estão sufocadas pelo modo que nós escolhemos viver. Isso é tão verdade que, às vezes, quando uma pessoa passa uma dificuldade material muito extremada e ela revela naquela existência uma ociosidade e é obrigada pela força das circunstâncias a iniciar o desenvolvimento de um tipo qualquer de trabalho, muitas vezes ela se surpreende com habilidades que não percebia tê-las, porque elas estavam sufocadas por uma ociosidade. Então, isso também acontece do ponto de vista espiritual. E é na prece, nesse recolhimento íntimo, nesse estado absoluto de concentração com Deus, é que nós percebemos as nossas habilidades e retornamos ao ambiente de dificuldade para colocá-las em prática. Isso é muito importante de nós compreendermos, muito importante, porque não seria possível para nós, para a grande maioria de nós, estarmos no estágio evolutivo que nos encontramos, com tal habilidade intelectual, e não termos carreado na nossa intimidade habilidades espirituais. Nós as temos. Então, muitas vezes, quando nós pedimos a Deus, nosso Pai, força para superar aquela dificuldade, na verdade, nós estamos em busca dessas habilidades. E quantas vezes, lançando mão delas, vencemos a nós mesmos. Então, a ação da prece, porque o item do Evangelho é a ação da prece. A ação da prece, ela tem essa característica de nos permitir ver os recursos que já possuímos. E esse processo de ver esses recursos, ele se dá num ambiente íntimo desmaterializado. Daí a importância de nós compreendermos que, se todos os dias nós nos recolhermos, logo ao despertarmos, antes de nós iniciarmos todo aquele processo dos hábitos rotineiros, costumeiros do nosso dia,
muitas vezes ainda no leito, elevar o pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, numa prece, para que nós possamos abrir essa porta da nossa intimidade e durante o dia adentrar várias vezes na nossa própria intimidade, onde o silêncio reina, a calma está instalada e nós estamos com o olhar mais dilatado para as coisas espirituais. Então, vamos refletir sobre isso. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que Kardec escreveu na Revista Espírita, de janeiro de 1866. Ele fala assim: a prece é, pois, uma necessidade universal. Olha que importante isso. O que é uma necessidade universal? É uma necessidade de todos nós espíritos em qualquer parte do universo. Desde os espíritos perfeitos, puríssimos, até aquele momento evolutivo que nós estamos adentrando na humanidade. Independente das seitas ou das nacionalidades. Depois da prece, se estávamos fracos, sentimos-nos mais fortes. Se tristes, sentimos-nos mais consolados. Abolir a prece é privar o homem dos seus mais poderosos apoios moral na adversidade. Pela prece, ele eleva a sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual. Olha a importância disso. Identifica-se com o mundo espiritual, com o mundo onde o espírito fala, age, pensa, se manifesta. O espírito e não o homem. Desmaterializa-se. Olha a palavra que ele usa. Na prece, o homem se desmaterializa. Condição essencial para a sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos ficam na terra. Ligam-se cada vez mais às coisas materiais. Daí, um grande atraso no seu adiantamento. Então, a importância de nós estarmos no mundo, viver as situações de materialidade que nos são necessárias para alcançar os nossos objetivos existenciais, mas nos mantermos em prece o máximo de tempo que a gente puder. Então, se o pensamento não está em lugar nenhum, se ele vagou, faz uma prece. Entra em prece. Porque quantas vezes no nosso dia nós estamos num estado mental de um grande apagão, não está acontecendo nada. Nós só estamos consumindo de maneira inconsciente o tempo. Então, perceber todo o tempo onde está o nosso pensamento e se ele estiver vagando, entrar em prece. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição e para o amor, que nos ouve, que nos guia,
que nos busca e que nos ampara. Nós queremos te agradecer por ter nos criado, Senhor. Que os nossos olhos possam ser capazes de ver toda a beleza e os nossos corações sentir com amor tudo que o Senhor criou para que pudéssemos ser o que o Senhor idealizou para cada um de nós. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, por ter nos apresentado como Pai, para que pudéssemos amá-lo com toda a intensidade dos nossos corações. Mil vezes obrigado, Senhor, pela existência, por estes momentos sublimes que estamos em Seu nome na terra para aprender a amar, para nos desprendermos de toda a materialidade desnecessária, para que pudéssemos, ainda encarnados, aprender a ser fiéis. Fidelidade ao seu amor, às suas lições, aos seus exemplos. Que no dia de hoje, Senhor, possamos estar todo o tempo todo sintonizado com o seu coração amoroso e nos disponibilizarmos para servir. Ampara, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. E que possamos, Mestre, contribuir para auxiliá-los com as nossas melhores vibrações. Que no dia de hoje nossas mãos sejam operosas, nossos corações abertos para o amor, que sejamos uns pelos outros. Abençoa-nos e socorre todos os dias da nossa vida. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.